A disciplina é a verdadeira felicidade. E estamos dando início aqui ao nosso curso da segunda fase do AB, de Direito Penal. E, mais especificamente, eu posso comentar que é um curso de repescagem. Não digo que, talvez, se você não fez nenhum e só queira comprar esse daqui, que é ruim para você. Não é ruim. De qualquer forma, você pode aproveitar se você fizer como repescagem ou se você fizer como seu primeiro curso. Acontece que a metodologia desse curso aqui é uma metodologia nova, tá? Não existe por aí. É um curso baseado somente em peças, em que a teoria é aplicada dentro da peça em si. Então, é um método reverso, em que você tem a teoria só depois que você fez a prática. Ah, mas e se eu não sei nada, como é que eu vou fazer? Você vai fazer. Alguma coisa você vai ter que fazer. Porque se você tiver que chegar num juiz agora e falar assim, juiz, meu pai está preso, eu preciso que ele seja solto. Você fala isso, alguma coisa tem que fazer. Tá? É claro que tem algumas premissas, né? Assim, você não vai estar totalmente nu e cru. Você vai aprender algumas coisas com as correções. Mas de início, não tem muito o que fazer. Você vai ter que ralar sozinho mesmo e tentar fazer a primeira peça. Aí amanhã tem a correção. Ah, mas eu não sei nada, como é que eu vou fazer? Você vai fazer do jeito que você quiser fazer, mas você tem que escrever alguma coisa. Você tem que se esforçar para poder escrever alguma coisa. Você tem só que saber que existe ali o tempo do processo, né? Que existe a notícia do crime, inquérito policial, tudo isso aqui você acompanha no índice remissivo também do seu vade-mecum. Né? Você tem aqui o Ministério Público, os caminhos que ele pode tomar, como, por exemplo, pedir o arquivamento do processo, propor o acordo de não persecução penal, requisitar novas diligências, oferecer a denúncia. Depois o juiz pode ou não receber a peça acusatória, existe a citação, depois da citação tem a resposta à acusação, a audiência de instrução, debate, julgamento, e aí, após esse momento, se for um crime doloso contra a vida, acaba com o PAD. Se não for, é condenação à absolvição. Daqui, cabe uma apelação que vai para o Tribunal de Justiça. Certo? Bom, maravilha. E aí do TJ vai para cima e por aí vai. E outros recursos são cabíveis, mas nós estamos começando o cursinho, então nós estamos usando aqui a linha do tempo do processo baseado neste início mesmo. Coisas importantes que você tem que olhar sempre para observar se a peça que você vai fazer tem os fundamentos ou não. Os fundamentos que você tem que sempre observar são esses aqui. Você olha o artigo 564 do CPP para observar se existem teses de nulidade. A nulidade é uma coisa que mostra o erro do processo. Você olha para verificar se o lugar que está julgando é competente. Então, existe aqui a tese da incompetência do juízo, que ela pode acontecer em algumas situações que nós não vamos ver agora. Mas, por exemplo, um crime doloso contra a vida não pode ficar na Lei Maria da Penha, mesmo se for feminicídio, não fica na Lei Maria da Penha. O inciso 2 fala da ilegitimidade de parte. O menor de idade não é parte legítima para estar no processo, certo? Mesmo ele sendo inimputável, uma das teses também é a nulidade, porque ele não tem 18 anos de idade ainda, ele não é legítimo para estar no processo. O inciso 3, ele tem alguns outros casos. A linha B, falta de perícia no crime que deixou vestígios. Certo? A linha E, problema de estação. Inciso 4, falta de fundamentação. Inciso 5, na verdade, inciso 5, falta de fundamentação, né? Inciso 4, omissão de formalidade que constitua a essência do ato em si. Então, essas são as teses de nulidade. Pessoal, nulidade não é mérito. Mérito é quando você ataca, né, o pedido para dizer se o cara é ou não absolvido. Você vai atacar na tipicidade, na ilicitude, na culpabilidade. Certo? Então, você trabalha, às vezes, um foco relacionado com a teoria do crime e, às vezes, o foco está relacionado com a tese de nulidade. Às vezes, as duas coisas acontecem também ao mesmo tempo. Tudo bem? Coisas importantes, coisas básicas que nós temos que visualizar. Nós temos a peça de resposta à acusação, temos alegações finais e temos a apelação. As três peças, elas trabalham com nulidades, que é o 564. As três peças você tem nulidade. Nulidade é o não respeito ao processo. As três têm teses de nulidade. Correto? Beleza? Aí, uma coisa interessante. Existe uma situação que é uma nulidade quando você não respeita uma formalidade essencial do ato, que é o inciso 4. Exemplo, quando um crime deve ter o benefício da suspensão condicional do processo e ele acaba não tendo, então, consequentemente, essa situação faz com que o processo seja nulo, certo? Se o promotor não oferecer a suspensão do artigo 89 da Lei 9.099, nós vamos ter uma nulidade, correto? Então, nós temos essa brincadeira aqui, correto? Isso acontece em qualquer lugar. Tudo bem? Em qualquer lugar você pode pedir essa nulidade do processo. Outra coisa interessante é o seguinte, falta de provas. A falta de prova, falta de provas. Falta de provas é porque não tem prova, tá? Então, se não tem prova na resposta à acusação, eu peço uma coisa, nas alegações finais e na apelação, eu peço outra coisa. Aqui, pessoal, em dúvida pro réu, né? É pedido de absolvição, artigo 386 do Código de Processo Penal, 386 do CPP, correto? Agora, na resposta à acusação, a falta de provas acaba sendo um pedido de nulidade, artigo 564, né, inciso 3, a linha B, uma falta de provas, é uma tese de nulidade, correto? Então, isso aqui é uma diferença que nós temos e é bem interessante.
Existem outras diferenças, como, por exemplo, a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, também, na resposta à acusação, é pedido de absolvição sumária, artigo 397. Nas alegações finais e na apelação, tá? É só tese de extinção da punibilidade mesmo, punibilidade mesmo, é o artigo 107 do Código Penal. Aqui é 307 do CPP. Tá, Rafael, mas o que eu faço com essas informações aí? Bom, eu só estou mostrando que existem coisas diferentes a depender da peça, tá bem? E às vezes, pessoal, como nós estamos começando o cursinho agora, às vezes a tua peça que você vai fazer não vai ter uma tese de absolvição. Às vezes, é somente uma tese de nulidade, porque existiu um erro ali. É possível que tenha somente uma tese de nulidade, só que você vai aprendendo. E depois, numa próxima peça, vai ter outra tese de nulidade, depois uma tese de duas nulidades, duas situações de nulidade, depois três nulidades, depois um mérito. E assim a gente vai crescendo. Esse método que nós estamos aplicando aqui é como se fosse o Kumon. Lembra? Não sei se você ouviu falar quando você era mais novo, que tinha algumas pessoas que ensinavam uma forma de você aprender matemática de acordo com aquilo que você já tinha de conhecimento. Uma vez eu fui fazer um teste de Kumon, e eu estava estudando escola pública e o meu amigo estava em escola particular. E ele sabia muito mais coisas que eu. Só que nós fomos fazer um teste e no teste eu acabei indo para a sétima série e ele ficou na sexta série. Nós já estávamos no terceiro colegial já. Nosso nível era esse, de sexta e sétima série. Por que eu fiquei um pouquinho na frente dele? Porque as perguntas que eram feitas para saber qual que era o meu nível não era baseado nas teorias que eu sabia, e sim na velocidade de pensamento que eu tinha. No caso, tabuada. Eu era muito bom em tabuada, aprendi tabuada, então eu era rápido em tabuada. Ele demorava para pensar na tabuada, mesmo sabendo um monte de teoria. Então, aqui é a mesma coisa. Algumas coisas básicas nós temos que ter sedimentadas para que depois, em algumas coisas complexas, a gente consiga não, nós não percamos tempo. Certo? Então, é muito importante que algumas bases sejam feitas e por isso que eu digo que essa primeira peça você vai ler e você vai imaginar o que você vai pedir. E aí os seus erros, eles vão ser objeto de explicação da minha parte, que vai ser uma outra aulinha. Aí você começa a pegar as coisas. Mas tem que passar por esse processo, pessoal, que é uma forma diferente de trabalhar o conteúdo. Não existe nenhum curso hoje em dia no Brasil dessa maneira. Tá? É uma forma assim, com todas as peças originais, eu que estou escrevendo as pecinhas e elas que estão crescendo junto aqui com a nossa teoria, tá bom? É sempre importante a gente acompanhar as regras, e aí você vai vendo e vai aumentando os seus conhecimentos baseado nisso aqui. As coisas vão se repetindo, tá? Vamos que vamos. Foco for Fé, fala depois de um estudo. Espero que vocês façam uma boa primeira peça e é nóis.